Toda a glória, de todo louvor, o seu nome é poderoso sobre tudo e de todas as coisas. Aleluia. Eu quero que você estenda a sua mão em direção à sua casa agora. Quero convidar você para fazer uma oração pelo seu lar e pela sua família, pedindo ao Senhor a graça, a misericórdia e o favor do Senhor. Que o Senhor estenda as mãos dele sobre o seu lar, em nome de Jesus Cristo. Repreenda agora toda a ação do inimigo, toda inveja, toda praga, toda peste, tudo aquilo que o inimigo levanta. Diga para o Senhor: Senhor, eu sei que eu sou um instrumento do Senhor e eu preciso entender isso. Eu preciso me colocar, Senhor, à disposição do seu Espírito Santo. Eu preciso, ó Deus, oferecer condições de limpeza, de espaço. Eu preciso ser mais comedido, diga para o Senhor. Eu preciso ter mais sabedoria. Eu preciso me revestir da força e do poder do alto. Eu preciso crer mais e confiar mais. Eu preciso orar mais. Porque eu quero a minha família abençoada. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero a minha família abençoada. Senhor, eu quero o meu lar debaixo da sua mão. Eu quero a proteção do teu Espírito Santo. Eu quero a aliança do Senhor estendida, a aliança do Senhor com Moisés, a aliança do Senhor com Noé, a aliança do Senhor com Abraão, a aliança do Senhor conosco por meio de Jesus Cristo. Deus, eu quero a bênção do Senhor sobre a minha casa, sobre o meu lar e sobre a minha família. Que se estenda, ó Deus, as bênçãos dos altos céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda operação do inimigo, toda infiltração do inimigo, todo levante de Satanás caia por terra em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, nós confiamos, ó Deus, nós dependemos, nós declaramos que em nossos corações não há lugar para o pecado, não há lugar para a incredulidade, não há lugar para o desespero, não há lugar para os infortúnios emocionais, não há lugar, ó Deus, para o desânimo, para a fraqueza. Diga: Senhor, em mim não há lugar, não há lugar. Eu declaro a bênção do Senhor sobre mim, que sou a sua morada, porque eu sei que assim o meu lar será uma extensão daquilo que o Senhor tem elaborado, daquilo que o Senhor tem trabalhado dentro de minha alma, dentro do meu coração. Diga assim comigo: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu confesso que eu sou instrumento de bênção no meu lar e na minha casa, e sobre a minha vida não vale encantamento. Eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que eu serei uma fonte de bênçãos para minha família, porque eu sou salvo, remido, justificado, abençoado, separado para trazer as bênçãos dos altos céus dentro da minha casa, em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós fomos chamados por Deus para sermos bênçãos. E Satanás, ele insiste. Estamos nessa campanha de quarta-feira, que termina dia 7 de janeiro, onde vamos, do dia 1 ao dia 7, celebrarmos as alianças de Deus conosco. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Desde o início, Deus tinha um propósito e um planejamento para o ser humano. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Podem se assentar.
É muito interessante nós nos lembrarmos e recordarmos sobre o projeto inicial de Deus ao criar o homem. O projeto inicial de Deus ao criar o homem traz duas considerações. No versículo de número 26, o Senhor exerce o domínio. Ele declara o exercício do domínio. No versículo de número 27, a grande bênção que Deus deu ao ser humano, que é a frutificação e a multiplicação. Então, são dois propósitos para nós. Primeiro, domínio e segundo, produção. Essas são as bênçãos da parte de Deus. Domínio e produção. Agora, inicialmente, eu queria perguntar uma coisa para você. Alguém pode frutificar e produzir sem ter domínio? Você pode produzir uma máquina sem conseguir manuseá-la e ter domínio sobre ela? Consegue? Não. Para que você possa produzir, você tem que ter domínio. Uma bênção depende da outra. Para que a sua casa possa ser produtiva, para que a sua vida possa ser produtiva, para que tudo aquilo que você faça possa ser produtivo, você tem que exercer o domínio sobre. As coisas devem estar em ordem e você precisa exercer domínio sobre. A ordem traz a receptividade para a sua habilidade. Você só vai conseguir produzir, você só vai conseguir efetuar a bênção da produtividade e da multiplicação quando há ordem. Quando existe ordem, quando existe organização, quando existe domínio, então pode-se produzir. Um certo departamento de uma empresa que está em desordem, ele vai conseguir produzir? Não. Um jardim que está em desordem, as coisas não estão plantadas adequadamente, não está podado, vai produzir? Não. Tudo para produzir precisa estar em ordem. E para que as coisas estejam em ordem, você precisa dominar sobre. Diga, eu estou entendendo. Deus, no versículo de número 26 do capítulo 1, ele diz assim: vocês vão dominar sobre as aves, sobre a terra e sobre o mar. Céu, no sentido não terceiro ou segundo, aqui, ares, terra e mar. Domínio. Segundo, vocês vão crescer e multiplicar. Mas que proposta boa que Deus fez ao criar o homem, diga amém. Satanás olhou e disse assim: peraí, não estou gostando disso. Eu não gosto disso. Satanás não gostou dos propósitos que Deus elaborou ao criar o homem. Ele diz: não, o homem não pode dominar, porque se ele dominar, eu não vou ter domínio sobre ele. Se o homem souber que pode dominar seus sentimentos, sua mente, sua agenda, sua vida, o que vai fazer e sobre as coisas, eu não vou exercer domínio sobre ele. E se o homem começar a produzir, e se o homem começar a multiplicar, e se o homem tiver essa bênção sobre si, eu não terei como roubar, matar e destruir. O homem vai ser feliz, o homem vai ter contentamento, o homem vai entender que ele depende de Deus, e ele vai usufruir todas as coisas vindas da parte de Deus, e ele e Deus vão ser um. Ele e Deus vai ter uma comunhão infinita. Eu não vou poder entrar no meio dessa aliança. Então, quando Satanás olha para essas duas maneiras de Deus elaborar a bênção sobre o homem, que era o domínio e a frutificação, ou a multiplicação, ou a produtividade, Satanás diz: eu preciso fazer alguma coisa para impedir isso. E o que Satanás faz para impedir isso? Eu quero convidar você a ir comigo em Josué capítulo 13. Vamos ver um exemplo bíblico. Poderíamos aqui falar sobre muitas coisas que impedem o homem de ter domínio e de produzir. Mas vamos olhar para a Escritura. Vamos analisar o seguinte. Deus olha para o povo no Egito, depois de 430 anos, e o povo retira o povo do Egito. O povo passa 40 anos peregrinando pelo deserto. E então, agora, no governo humano de Josué, o povo entra na terra prometida. 2,5 tribos, Rúben, Gade e parte de Manassés, ficam aquém do Jordão. Por quê? Porque a terra era fértil e eles eram tribos de muito gado. Então, eles pedem para Moisés: vamos
Você permite que nós possuamos a terra antes deles, porque gostamos deste lugar aqui e nós queremos ficar aqui. Moisés disse, desde que a hora que o povo for para possuir, vocês sejam aqueles que estejam à frente, porque são os primeiros a regalar-se com a terra prometida. Então estarão mais fortes, mais prósperos, mais abençoados, então vocês vão ser os primeiros a assumir o controle. Por isso que Deus exige mais de quem tem mais. Vocês serão os primeiros a estar no pelotão de frente, vamos dizer assim, para possuir a terra. Tudo bem. E eles cumpriram. Tá. Chegaram na terra, as 2,5 tribos conquistaram, e os anos foram passando, e aquela coisa maravilhosa, e eles conquistando parte da terra, e conquistando alguns territórios, e aí foi ficando uma tribo junto com a outra, uma tribo junto com a outra, e foi ficando. De repente, Deus chama Josué em particular, de Josué, o que está acontecendo? Como assim, Senhor, o que está acontecendo? Você não está percebendo o que aconteceu já? Aí Deus fala para ele assim, você não percebeu o que aconteceu com você? Não, Senhor. Então eu vou te dizer o que aconteceu com você. Você deixou de dominar e deixou de produzir. Você não consegue entender que o povo alojou na terra. Se o povo não continuar crescendo, se o povo não continuar dominando, eles vão diminuir. O que está acontecendo, Josué? Os povos da terra dos quais vocês ocuparam, eles vão começar pouco a pouco buscar terreno e vocês vão ter que ficar cada vez mais apertado. Daqui a pouco vocês não têm lugar mais para ficar. Vocês precisam expandir, vocês precisam dividir. Vocês são 9,5 tribos para poder possuir a terra. Vocês precisam cada um ir para um canto, para vocês dominar de uma maneira plena e absoluta. Vocês não podem mais continuar do jeito que vocês estão. Vocês estão fazendo tudo para que o apoucamento aconteça. A Bíblia diz em Josué, capítulo 13, era porém Josué já velho, entrando em dias, quando a Bíblia diz entrando em dias, significa os tempos finais da vida de alguém. E disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Primeira situação da improdutividade, quando Satanás consegue esquematizar elaboradamente algo na vida de uma pessoa para que ela se torne improdutiva. É falta de compreensão sobre o tempo. Considerações. Josué, considera que você já é velho e que você entrou na terra e agora já se passam anos e ainda não terminaram de fazer aquilo que tem que ser feito. Eu te coloquei aí para isso. E eu quero falar um pouquinho sobre primeira ação de Satanás para fazer com que as pessoas percam o domínio e a produtividade. Considerações. Você sabe por que o jovem, vamos falar um pouquinho sobre idade agora. Por que o jovem tem mais força, inteligência, perspicácia, rapidez, para que ele possa projetar o futuro e não esbanjar o seu tempo? O que você tem visto hoje? Jovens projetando o futuro ou tipo, vou morrer novo, vai passar 50 anos e eu vou continuar com as pernas fortes ainda, com a mordedura boa ainda, com as mãos boas ainda. O porquê Deus dá a juventude para o ser humano? O período do ápice, o período da força, para que ele possa usar os recursos que ele tem para dominar e produzir. Esse é o objetivo de Deus. Então o Senhor olha para Josué e diz, considera, você não é tão jovem quanto gostaria. Agora eu quero falar com você que não é jovem. Você que já tem uma idade considerável. Você considera a sua idade dentro da sua constituição?
É uma grande questão isso. Por quê? Porque você precisa entender do que você é feito. Lembra da parábola dos talentos? Para 1, para 2, para 5, segundo a capacidade de cada um. A grande questão da estratégia de Satanás é envolver você naquilo que você não dá conta. Essa é a primeira grande estratégia de Satanás para que você não domine e perca a produtividade. Você vai colecionando frustração. Você vai colecionando incompetência. Você vai colecionando tristeza. De repente, você começa a acreditar que você não consegue, que você não nasceu para vencer, que você não nasceu para poder ter, que você não nasceu para possuir. Você começa a desenvolver uma estrutura onde o evangelho não consegue mais convencer você. Por quê? Porque você quer abraçar o mundo e o fundo. Você quer fazer 4, 5, 10 coisas de uma vez. E quando as 10 coisas não conseguem ficar elaboradas, você se sente fracassado. A grande questão é preciso ter mudança? É preciso, mas comece de grão em grão. Comece de pouco em pouco. É necessário existir mudança? É. É necessário mudar? É. Tem coisas estragadas? Tem. Tem coisas a serem mudadas? Tem. Tem coisas a serem fazer? Sempre vão ter. Mas a grande questão é, considere que você não é um anjo. Que você não é uma encarnação da perfeição. A primeira estratégia de Satanás é fazer com que você se sinta incompetente, colocando várias alternativas para você ao mesmo tempo, e aí você não dá conta. Por quê? Porque você não vai dar conta mesmo. E aí as coisas vão ficar pela metade, e as coisas vão ficar inacabadas, e aí você vai desenvolver sentimentos de frustração, você vai começar a se sentir totalmente despotencializado. Essa é a grande questão. Eu gostaria que você considerasse sua idade e a sua constituição. Que você não é tão jovem quanto era. E que você não consegue mais, você conseguia fazer 3, 4 coisas de uma vez. Hoje, quem sabe, você não consegue mais. E aí você está insistindo com a mesma dinâmica, encurtando o tempo da sua vida. Por quê? Porque com 20 você fazia 5 coisas. Hoje você está com 40, você não consegue. Mas você quer ter a mesma desenvoltura e a mesma dinâmica. Sabe o que você vai fazer? Você vai adoecer mais rápido. Você vai adoecer. Ao invés de você perceber a sua constituição. Outra coisa, considera problemas, você pode conjugar o problema em todos os verbos de todos os tempos. Você teve problema, você tem problema e você vai ter problema. Agora, a grande questão não é ficar desesperado com os seus problemas. O que é que Deus queria que Josué entendesse? Josué, você está entrando em dias, você está velho e tem muita terra para possuir. Então você precisa fazer o quê? Só aquilo que você tem que fazer. Você tem que coordenar as coisas. Você já aprendeu a coordenar as coisas da sua vida? Você já aprendeu a ouvir do Senhor Jesus aquilo que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito e do jeito que tem que ser feito, antes de sair fazendo todas as coisas ao mesmo tempo, de qualquer jeito? Quer consertar o relacionamento com os filhos, com o marido, no trabalho, na vida financeira, tudo ao mesmo tempo? Não tem uma linha que puxe e que vá desenvolver as coisas? Tem, mas você precisa ouvir de Deus. Como é que Satanás tem conseguido fazer os crentes hoje ficarem improdutivos por falta de domínio? Tenha domínio sobre a sua situação. Nada está perdido, nada está terrível, nada está infundado. Tudo está debaixo do controle daquele que tem o domínio sobre a sua vida e sobre todas as coisas. Mas sabe o que Satanás quer? Ele quer ferver a sua cabeça. Ele quer ferver sua alma. Ele quer que você acredite que as coisas estão ruins, difíceis para pior. É isso que Ele quer que você entenda, que Deus perdeu o domínio da sua vida e que você não tem mais o domínio está nas suas mãos, o domínio das coisas está nas suas mãos, você precisa entender isso. Uma coisa muito interessante que o Senhor fala contigo, que Satanás, ele odeia
odeia quando os crentes descobrem isso. Que Satanás só pode usar o passado. Satanás não pode usar o seu presente nem o seu futuro. Ele não pode. Ele só pode usar o que você fez ou o que deixou de fazer. Mas sabe o que o Evangelho tem a nos propor? Ele tem a nos propor o presente, o poder do presente, o poder do Espírito Santo de Deus que age em nós. Sabe o que o Evangelho, sabe o que Jesus Cristo tem a nos propor? O futuro, que são as nossas sementes, que Deus tem colocado nas nossas mãos. Satanás odeia, porque ele só tem o meu passado. Ele só tem o que você deixou de fazer, o que eu deixei de fazer. Ele só tem aquilo que você fez de errado, mas ele não pode te dominar agora. Ele não pode dizer para você, você não pode fazer isso. Você diz, eu posso e vou. O Evangelho viabiliza para nós recursos para o agora, para o momento e para o futuro. Entenda isso. Às vezes nós somos tão condicionados pelas trevas, que nós ficamos tão amarrados, tão aprisionados, tão envoltos em nossas impossibilidades, que nós acreditamos. Nós começamos a acreditar que não vai dar certo, que não vai funcionar, que não tem jeito, e olhamos para trás e parece que queremos de uma forma mórbida, uma réplica do passado no presente. Mas o que Satanás precisa ouvir de você, e ele precisa vir em você, é que você está no presente, você não está no passado, e que você tem um futuro, porque o Deus que te chamou é aquele que diz, eis que eu vou adiante de você, espera um pouquinho aí, que eu vou resolver as coisas lá na frente. Diga amém. Você crê nisso? Você confia nisso? Satanás só tem o seu passado. E é isso que ele vai usar. Ele vai usar o que você não pôde. Ele vai usar o que você fez de errado. Ele vai tentar usar te acusando, te manipulando. Ele vai tentar usar te condicionando. Mas se você entender que o presente é seu e que o futuro está nas mãos de Deus, acabou a conversa. Acabou a conversa. Se você entender que a palavra do Senhor diz assim, tudo aquilo que vocês pedirem, tudo aquilo que vocês sonharem, tudo aquilo que vocês pensarem. Você pode completar o versículo? Segundo o poder que opera em vocês. Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A questão é como estamos alimentando este poder, como estamos viabilizando este poder para o nosso benefício. Quando Deus olhou e disse, domine e frutifique, Deus estava dizendo, desfruta da bênção que eu estou dando para vocês. E sejam beneficiados. Diga para o seu irmão, você tem que ser beneficiado. O salmista Davi diz assim, eu me assento na mesa que ele coloca para mim. E ele deita o óleo sobre mim e meu coração transborda. Entre o egoísmo e a autopreservação. Você não precisa ser egoísta, mas você tem que se autopreservar. O salmista Davi diz no Salmo 23, todos os recursos que um crente precisa. E ele está dizendo assim, eu me assento na mesa para comer. Em nome do Senhor Jesus, considera o tempo que Deus está te dando agora. Não se martirize pelo que foi. Não se martirize pelo que você não fez. Por aquilo que não deu certo. Sabe qual é a música de Satanás? Que ele fica soprando no seu ouvido. É sobre as suas perdas, sobre os seus erros, sobre o que não deu certo, sobre as decisões erradas que você tomou, sobre os investimentos errados que você fez. Mas sabe qual é a música que o Espírito Santo quer que você ouça e que você cante junto com Ele? É o sacrifício de Cristo, que derrama o sangue sobre a sua vida, anulando toda a maldição e toda a decadência e te dando um presente e um futuro. Viva! Viva! Viva como se você tivesse um amanhã. Um amanhã que você tem toda a proposta e todo o propósito de glorificar a Deus. Viva como se você estivesse marchando para vencer. Viva como se você estivesse vivendo para ser feliz. Pelo menos faça isso por você. Olha para você. Quantas vezes você traz todas as indicações e os indícios de quem está caminhando para a decadência,
para o desespero, para as perdas, colecionando mais uma perda, colecionando mais um fracasso. O que Satanás não quer é que você saiba que nasceu para dominar e para frutificar, para produzir. Ele não quer que você entenda isso. Você nasceu para dominar e para produzir. Você nasceu para dominar e para produzir. Você nasceu para dominar e para produzir. Diga amém. O Senhor olha para Josué e diz: Josué, você já está velho e muita coisa tem a ser feita. Considere os seus alvos e os seus objetivos e os seus embaraços atuais. Eu queria perguntar uma coisa para você: tem razão para tanto embaraço? Quem é que sabe a razão dos embaraços? Quem é que sabe? Qual a razão dos embaraços? Emoções. Pare de sentir um pouco, você vai ver que os seus embaraços é igual uma planta que você tira da terra e deixa morrendo aos poucos. A razão dos embaraços é sentir tanto, querer sentir, querer sentir, querer sentir. Pare de sentir tanto, pare de mobilizar os seus sentimentos para aquilo que não é pão. E vamos condicionar os seus sentimentos para aquilo que te sustenta. Fé, vamos crer em Deus, vou confiar no Senhor, vou depender de Deus, vou parar de sentir tanto, vou parar de tentar preservar o meu passado, vou parar de tentar condicionar a minha vida naquilo que foi. Eu vou acreditar naquilo que a Escritura está dizendo, eu vou confiar naquilo que a Escritura diz. Diga comigo: considerações. Essa é a primeira estratégia de você vencer as habilidades de Satanás, que é a improdutividade. Segundo, capítulo 13, versículo de número 6. O Senhor diz assim: todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote Maim, todos os sidônios, e os lançarei diante dos filhos de Israel. Tão somente reparta a terra em herança a Israel, como eu te aconselhei. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Está escrito assim na sua Bíblia? O que está escrito? Como eu te aconselhei, está escrito isso? Como te o quê? Olhe para o seu irmão e diga assim: todos os seus sofrimentos são causados por ignorar as ordenanças de Deus. Todos os nossos sofrimentos são causados. Deus manda. Na sua vida tem coisas, e eu também, que nós gostamos de fazer, as coisas que Deus quer que nós façamos, que nós gostamos. Existem coisas que nós sentimos prazer de fazer, e existem coisas que Deus manda e que nós não queremos fazer, mas que são cruciais para a nossa vida e para o nosso bem. Ordens de Deus. Deus te dá ordens que vão resolver seus problemas. Diga amém. Deus te dá ordens que vão te livrar de embaraços. Deus te dá ordens que vai fazer você desvencilhar-se dos grilhões de Satanás. Deus te dá ordens que vai fazer com que você se livre do domínio e do governo de ações malignas. Deus te dá ordens que vai fazer com que você viva às alturas. Deus te dá ordens. E essas ordens, elas são contra o seu conforto, elas são contra, muitas vezes, a sua vontade, elas são contra aquilo que momentaneamente você quer. Diga: todas as ordens de Deus vai me tirar do conforto. Você sabe por que as tribos estavam juntas? Porque era confortável. Era confortável as 9,5 tribos ficarem juntas. Era confortável, por isso que elas estavam juntas. A própria tribo de Manassés, a outra parte, diz assim para Josué: ora, você me deu uma terra, mas nessa terra eu não caibo nessa terra. Eu preciso de mais espaço. Aí então Josué disse: olha, busque nas montanhas. Eles disseram: mas ali tem os inimigos e eles têm carros fortes. Vocês não dizem que vocês são um povo grande? Então que você vá e vença os carros fortes. A mudança vai vir para você a partir do momento que você deixa a sua zona de conforto. E como é que você deixa a sua zona de conforto? Com uma mudança pequenininha do tamanho de um grão de arroz.
As suas mudanças não precisam ser gigantes. Elas podem ser pequenas, desde que sejam definidas, desde que sejam para valer, desde que não fica aquela questão de pula dentro, sai fora, pula dentro, sai fora, pula dentro, sai fora. Você não precisa ter mudanças das quais, bum! Não. Suas mudanças podem ser pequenas. Um pensamento, um acréscimo de oração, um versículo a mais, um proceder diferente, uma característica da sua personalidade um pouco mudada, uma coisa pequena. Mas isso vai fazer um significado imenso na sua vida. As mudanças, elas começam pequenas. Então, a segunda característica de Satanás, para que ele possa tirar o seu domínio sobre as coisas e fazer com que você deixe de ser produtivo, qual é? Fazer você ignorar as ordens de Deus. Eu queria que você dissesse para você mesmo aí em pensamento, qual foi a ordem que você tem ignorado ultimamente? Deus manda. Nós não podemos viver com Deus de uma maneira com que seja tudo opção. Tudo opção, não. As coisas que Deus manda não é opção. Eu não posso optar em fazer ou não fazer, Deus manda. Qual é a mudança que Deus quer que você faça na sua vida para onde? Para onde? É para onde? Mas não fica culpando, não. Era para mim ter mudado, eu não mudei. Esquece, você não escutou a primeira parte da mensagem? Acabou. O passado, só o diabo gosta dele. Dos erros e das omissões. Você gosta do presente e do futuro. Daquilo que Deus pode fazer e daquilo que Deus vai fazer. É isso que nós precisamos entender. Diga amém. Então, Satanás sabe que eu e você fomos abençoados para dominar e, consequentemente, depois de domínio, vamos produzir. Só vida que está no domínio vai produzir. Você tem que dominar a sua vida para que ela possa produzir. Se não tiver domínio sobre a sua vida, você não será produtivo. Então, você vai dominar para produzir. Diga para o seu irmão o que é ter domínio sobre a vida. Diga para ele, o que é ter domínio sobre a vida? É ter planejamento, é não se desesperar com situações e circunstâncias, sabendo que é você quem rege a sua vida, e não a sua vida rege você. É você ter controle e ser comedido, para que você não coloque pés pelas mãos em qualquer situação emocional, financeira, em qualquer situação. Isso é ter domínio sobre a vida, é você não trair-se e nem boicotar-se por conta de seus hábitos. Isso é ter domínio sobre a vida. Você condiciona a maneira que você quer viver. Amém? Que parte que pertence a você sobre como você deve viver? Qual é a parte? A parte do domínio. Você domina como você quer viver. Você quer ser uma pessoa triste, cansada, frustrada? Então coloque os pés pelas mãos. Então, faça as coisas de uma maneira displicente e responsável. Mas você quer ser feliz? Você quer viver bem? Você quer ter uma vida controlada? Você quer colocar a cabeça no travesseiro e dormir e levantar no outro dia com as coisas em ordem? Então, seja responsável. Aquilo que você fala, aquilo que você sente, aquilo que você faz, domine sobre a sua vida. Não se desespere. Qual foi o seu desespero que te trouxe alguma coisa? Qual o desespero seu que produziu algo bom para você? Se você me provar que qualquer desespero seu foi bom para você, então vamos começar a pregar sobre fiquemos desesperados. Quando é que o seu desespero te trouxe alguma coisa boa? Ao contrário, o desespero faliu, o desespero frustrou, o desespero boicotou sua vida. E os crentes continuam com a mão na cabeça dizendo, o que eu vou fazer? Estou desesperado, não sei o que fazer. Primeira artimanha de Satanás para você perder o domínio. Não deixar você ter considerações. Você precisa ter considerações. Considera, o passado já foi, hoje você tem um presente e Deus te dá o futuro. Considere o tempo que você está vivendo hoje. Segunda artimanha de Satanás, fazer com que você ignore as ordens. Deus olhou para Josué e disse, Josué, eu já te mandei fazer isso lá atrás. Olhe para o seu irmão e diga assim, a sua vida vai mudar quando você recapturar as ordens passadas. Ele deu ordem lá, ó. Vamos recapturar. Vamos trazer de volta.
Vamos trazer de volta e vamos começar a fazer? Terceira característica de Satanás. Quando ele faz com que o ser humano perca essa habilidade. Versículo 12. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e Edrei, este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus, nem os Macateus, nem Jesur, nem Maacate, habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. O Senhor diz assim, Moisés começou e o povo de Israel não terminou. Então, o restante não terminou. E eu quero falar sobre a terceira estratégia de Satanás. Sabe como é que você mata uma cobra? Não cortando o rabo dela, mas cortando a cabeça dela. Sabe quando você elimina um problema? Quando você acaba com o resto dele. Não queira passar para as circunstâncias se você ainda não resolveu. Resolva problemas. Nós fomos chamados para sermos resolvedores de problemas. Não passe para outra situação deixando um problema para trás. Aquele problema vai ser como uma erva daninha, ele vai crescer e subir, e te alcançar, e vir na sua frente como um gigante. Resolva problemas, resolva problemas, resolva problemas. Seja alguém definido. Satanás tem tirado muito proveito dos crentes, porque os crentes são assim, eles vão empurrando com a barriga, vão fazendo o que dá, vão fazendo o que dá. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Eles vão fazendo o que dá, vai procrastinando, vai empurrando com a barriga. Aí está um problemão gigante. Por quê? Porque aquele problema não veio do nada. Aquele problema é o resultado de anteriormente. Resolva problemas. Pastora, mas para eu resolver problema eu tenho que perder. Perca, mas resolva problemas, resolva problemas, resolva problemas, resolva problemas. Coloque pontos finais. Está aí diante de você. Aprenda a colocar pontos finais em situações. Resolva problemas. Acabou o assunto. Assuntos precisam acabar. Diga amém. Acabou. Acabou. Não. Já resolvemos, já conversamos, já concluímos, já decidimos. Acabou. Você tem que entender que problema, você tem que acabar com ele. Você não pode ficar cultivando problema. Uma coisa que você precisa entender, tem coisa que você não muda. Você não vai mudar coisas que dependem dos outros. Aceite questões fatuais. Existem coisas que é fato. E você não vai morrer por aquilo. Você não vai ser destruído por aquilo. A sua vida não vai acabar por aquilo. É factual. Você não consegue fazer curva. Seu carro faz curva? Faz curva? Pastora, se não fizesse curva, eu já tinha dado de frente com o muro. Seu carro faz curva? Por quê? Porque a curva muda a direção. Você tem que aprender a fazer curva. Você tem que aprender a fazer curva para mudar de direção. Existem coisas que você não vai mudar. Coisas que estão na cabeça do outro. Coisas que estão no coração do outro. Coisas que o outro definiu. Faça curva e siga a sua vida. Mas não, fica parada ali. Você não vai mudar? Não. Muda. Por favor. Eu preciso continuar. E passa 1, 2, 10, 15 anos e ali. Peraí, faz a curva. Continua a sua vida. Faça a curva. Não. O crente fica empacado. Achando que Deus o chamou para o sofrimento. Achando que Deus o chamou para ficar martirizando aquilo. Peraí. Deus chamou você para que você alcance aquilo que Cristo comprou para você na cruz. Nada, ninguém pode definir que tipo de vida você vai viver, a não ser o seu Cristo naquela cruz. Ele definiu que tipo de vida você vai viver. Faça curvas. Faça curva. Você tem visto pessoas que pararam de existir, pararam de sonhar, pararam de viver, porque não
conseguem desviar-se de um empecilho humano. Elas não conseguem fazer a curva e continuar a trajetória de sua vida. O que a Bíblia diz sobre a bênção de José? Moisés e José tinham um muro enorme diante dele. O que ele fez? Ele fez a curva. Ele subiu, depois desceu. Ele fez a curva. Porque se ele ficasse diante do muro, ó muro, caia muro, ó muro, em nome de Jesus caia, ó muro, em nome, caia, em nome dos sonhos, em nome da promessa caia. Não, o que ele fez? José é um ramo plantado junto ao muro. Ele foi, atravessou. Faça curvas. Nem todas as coisas na sua vida você vai poder mudar. Nem todas as situações da sua vida você vai poder mudar. E se você não pode, faça curva. Deus continua com você. Deus continua te amando, te ajudando, te abençoando, te sustentando. Deus te chamou para ter domínio sobre as circunstâncias e situações. E Satanás sabe o que você faz quando fica desesperado. E Satanás sabe o que você faz quando fica desequilibrado. E Satanás sabe como te desequilibrar. E Satanás sabe como fazer você perder o domínio. Porque quando você perde o domínio, você se torna infrutífero. Ele tira de você as considerações. Ele deixa você ignorante aquilo que Cristo comprou. Considere que você é maior que a vida. Você é eterno e essa vida aqui é aqui. Você é feito aos moldes de Deus. Você é feito com o planejamento de Deus. Considere. Segunda estratégia de Satanás: fazer você ignorar as ordens de Deus. Terceira estratégia: acabe com o resto. Resolva problemas. Acabou. Resolveu, decidiu, não fique remoendo aquilo lá não. Mas e se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse feito cozido? Se eu tivesse feito assado? Não tem mais jeito. Acabe com o resto. Acabe com o resto. Não fique amontoando. Não fique colecionando coisas. Acabou. Já foi. Você pode dizer amém? Então diga para o seu irmão que você foi abençoado por Deus com duas características de bênção. Diga para ele: domínio e frutificação. Mas Satanás, sabendo disso, ele diz: não, eu não posso com que eles tenham domínio. Eu preciso fazer com que eles fiquem desanimados, desesperados, se sintam amarrados, se sintam embaraçados, incapacitados. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que eles não considerem. Eu vou colocá-los diante de um entenebrecimento. Vou fazer com que eles se tornem ignorantes às bênçãos alcançadas na cruz, ignorantes a respeito daquilo que Cristo comprou para eles. Porque se eles não considerarem o que eles podem fazer com a bênção que Deus deu, eu os amarro. Segunda coisa, eu preciso fazer com que eles ignorem a ordem, porque a ordem de Deus é crucial para que eles alcancem aquilo que eles precisam. Terceira situação, eu preciso com que eles fiquem vivendo de restos, remorsados, abatidos, entristecidos. Eu preciso fazer com que eles fiquem vivendo de coisas velhas, coisas que já foram. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vou chamar o louvor para vir à frente. Eu sei que você pode orar. Eu queria que você dobrasse o seu joelho se você quisesse, mas que você falasse com Deus. Não precisa dobrar o joelho, mas se você quiser. Eu quero que você saia daqui nesta noite, diferente do que você entrou. Deus te trouxe aqui para mudar a sua vida. Deus trouxe você aqui para mudar a sua visão. A palavra do Senhor diz assim, Paulo dizendo que Satanás cega o entendimento das pessoas. Mas quando as pessoas recebem a luz do Evangelho, a luz da palavra, elas são revigoradas e abençoadas. Eu quero, se você vai orar agora de joelho ou em pé ou sentado, você vai levantar a sua voz e você vai falar com Deus: Deus, a minha vida muda hoje. A minha vida muda hoje. Eu vou começar a considerar. Eu não vou mais acreditar
Eu não vou mais confiar naquilo que o inimigo declara. Eu não vou mais acreditar. O Senhor é um Deus de alianças. E o Senhor fez aliança com o homem original, domínio e produtividade. E eu sou fruto do sangue e da cruz do meu Senhor Jesus. Eu vou dominar. Todo desespero não terá mais lugar em mim. Toda frustração, toda tristeza, toda angústia, todos os pensamentos obsessivos, toda a adequação mórbida não terão mais domínio sobre mim, porque eu declaro que sobre a minha vida agora está o sangue da aliança, sobre a minha vida agora está o sangue de Cristo, e em nome de Jesus eu resisto agora às estratégias satânicas. Satanás não vai conseguir, ele não vai poder me tirar aquilo que o meu Deus tem me dado. Em nome de Jesus Cristo agora, eu declaro que eu vou abrir a minha mente e o meu coração e vou considerar que Deus me ama. E eu vou considerar que Deus perdoa os meus pecados. E eu vou considerar que o Senhor Deus me dá o presente e o futuro. E eu vou considerar que Satanás só pode trabalhar com o passado. E eu vou considerar, eu vou abrir o meu entendimento e eu vou conseguir entender que eu estou em obras. Satanás não vai mais me convencer que eu já adquiri uma forma. Eu não adquiri nenhuma forma. Eu estou em obras e eu tenho tudo de Deus para mudar. Eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o sangue de Cristo, eu tenho o perdão. Eu não vou mais me sentir fracassado ou fracassada. Eu não vou mais receber os dardos inflamados do maligno. Não vou mais. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora que as ordens de Deus serão bem-vindas e revistas dentro do meu coração, e eu vou obedecer a Deus. E a primeira ordem que eu vou obedecer é começar a pensar diferente. A palavra do Senhor diz que eu devo pensar em tudo que é santo, em tudo que é puro, tudo que tem louvor, tudo que tem virtude. Então, a partir de agora, Deus me mandou pensar direito. Deus me mandou pensar para o meu bem. Deus me mandou pensar coisas da Escritura que agradam a Ele. Terceira estratégia de Satanás é trabalhar com os restos que eu deixo. Eu quero agora, em nome de Jesus, que você, diante do Senhor agora, entregue situações e circunstâncias que já foram agora. Todo o resto que ficou. Em nome de Jesus, você pode agora todo o resto? Não mais permitir que seu coração fomente. Não mais permitir que a sua memória lembre. Não mais permitir. Quando Satanás jogar um dardo, você vai repreender e não aceitar mais. Você pode declarar agora: Satanás, pega todo o teu resto e leva embora. Eu não quero mais. Se não prestou ontem, não presta para o hoje. Se ontem já não deu certo, hoje piorou. Você pode dizer para Satanás, para ele levar tudo embora: eu não quero mais nada. Eu não quero mais considerar resto. Eu não quero mais considerar o que foi. Eu não quero considerar mais. Eu não quero considerar. Para de ficar nutrindo situações e circunstâncias que foram más para você no passado. Satanás não vai conseguir mais te prender. Ele não vai conseguir mais te destruir. Ele não vai conseguir mais te atormentar. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Igreja, eu quero que você levante a sua voz agora em autoridade agora. Em autoridade diante do trono da graça agora. Repreendendo toda ação de Satanás na sua mente e no seu coração, declarando que você tem uma aliança com Deus, e a aliança de Deus com você é de domínio e produtividade. Diga: Senhor, a minha vida não vai parar mais. Eu não vou ficar sofrendo por aquilo que não deu certo. Senhor, eu vou olhar para Ti agora. Você pode dizer para o Senhor agora, em nome de Jesus. Você pode declarar agora, em nome de Jesus Cristo: espíritos das trevas, espíritos que trabalham com grilhões, com sentimentos e com pensamentos. A partir de agora, a mente do povo de Deus é aberta para
considerar, para concluir que Cristo venceu na cruz, pisou a cabeça de Satanás, esmagou toda a autoridade das trevas, espíritos que trabalham com dardos inflamados, trazendo ressentimento, frustração, carência, amargura, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo agora, em nome de Jesus, todo dardo inflamado, agora a ordem de Deus sobre o seu povo, a mente ocupada por pensamentos da palavra, e todo o resto agora, todo o resto de relacionamentos, todo o resto de ressentimentos, todo o resto, em nome de Jesus Cristo, todo o resto daquilo que foi, assuntos que já foram, em nome de Jesus Cristo, agora, Satanás, pega tudo o que é seu, toda a sua bagagem, todo o envolvimento, toda a cadeia, todo o grilhão, e caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Todos os ardis, todos os grilhões, caiam por terra agora. Nenhum mal te alcançará, praga alguma não chegará à sua cabeça, ao seu coração, nenhuma peste, nenhuma praga, nenhum domínio do passado, nenhuma força do inimigo poderá ser contra a sua vida. Eu quero que você levante sua mão direita e que você diga, em nome do Senhor Jesus, de hoje em diante, eu vou viver a vida que Cristo comprou para mim. Eu vou concluir quem eu sou e por que eu nasci. Eu nasci para a glória de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Então, em nome de Jesus, eu recebo a autoridade do Espírito Santo para dominar e para frutificar. Em nome de Jesus Cristo, eu obedeço às ordens de Deus. A minha mente e o meu coração serão para a glória de Deus. E na minha vida não vale mais a força do resto, não vale mais o encantamento do que foi, do passado, porque eu sei que Satanás só pode trabalhar com o passado, mas Deus me dá o presente e coloca em minhas mãos sementes para o futuro, em nome de Jesus. Diga, eu tomo posse dessa palavra, para que a minha vida siga em frente. Se preciso for, eu farei curvas, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus, amém. Você que quer oração, pode vir aqui à frente. Não esqueça, a quinta-feira, amanhã, tarde da bênção, sexta, culto de oração, sábado nós temos Raquel Novaes, domingo de manhã temos escola bíblica dominical e domingo à noite culto de oração. Você quer receber oração?